somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Pastor Wagner. Aleluia. Deus abençoe, meus preciosos irmãos. Um bom dia para todos. Amém. Que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo possa abundar em cada vida. Que Deus possa fazer por cada um aquilo que se tem necessidade. Amém. Eu gostaria de tomar o livro de Apocalipse. Amém. Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo 6. O versículo 4. Ou melhor, versículo 4. Amém? Apocalipse 6:4. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. Senhor nosso Deus, somos agradecidos a Ti, meu Pai, por esta hora tão gloriosa, hora esta em que o nosso coração se achega mais a Ti. Nossa manhã de ressurreição, amanhã, Senhor, aonde cada um de nós vem até o tabernáculo para poder, meu Pai, entregar sua vida a Ti mais e mais, sabendo que tudo, Senhor, como disse o nosso profeta, todos os grandes acontecimentos eles aconteceram num domingo. E nós agradecemos a Ti por isto. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Amém? Primeiramente, gostaria de agradecer aos irmãos pela vinda dos irmãos neste domingo. Eu gostaria de oferecer esse culto em ação de graças por livramento que Deus nos deu ontem. Ontem nós fomos a um determinado lugar e nós estávamos indo em um carro de aplicativo e o motorista, em uma curva, ele
simplesmente olhou rapidamente no telefone, tocou o aplicativo, né? Ele olhou rápido. Quando ele viu, ele estava literalmente de frente com outro carro numa curva aí com uma velocidade razoável. Aí eu gritei para ele: você vai bater. E ele rápido, né, reflexo de Deus nele, tirou em cima, irmão, menos de 50 centímetros de distância um carro do outro. Ele tirou rapidamente. A mão de Deus nos deu livramento. E estamos agradecidos a Deus por isto. Amém? E é claro que cada um de nós tem um livramento a agradecer a Deus todos os dias. O fato de você poder estar aqui, o fato de você poder estar respirando, o fato de você poder olhar os seus o fato de você poder estar aqui e respirando e ver os seus irmãos, eu não entendi o que é. Ah, tá. E então a gente já agradece a Deus. A irmã Raquel também oferece o culto em ação de graças por bênção recebida. Nós estamos felizes porque Deus, ele é provedor. Amém? Então, o fato de nós estarmos aqui já é muita coisa para nós, irmãos. Para começar, nenhum de nós merecia estar aqui. Nenhum de nós. Seja bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro, claro ou escuro, já não se tem muita coisa a acrescentar. Deus é quem faz tudo. Nós mesmos merecemos a morte, cada um de nós. Um dia desse eu ouvi um pregador dizer assim: Deus não requer que a gente seja perfeito, Ele requer que a gente seja perfeito. Eu escutei um pregador dizendo: não, você só tem que viver porque Deus, Ele não requer de você perfeição. Quando Ele chamou Abraão, Ele disse: anda no meu caminho de ser bagunçado. Quando Jesus disse assim, São Mateus capítulo 5, verso 48, 48. Quando ele disse assim, sede bagunçado, como vosso Pai que está no céu é bagunçado, vocês têm que ser igual. Foi assim? Não tem essa escritura, né? Quando Deus chamou Abraão, ele disse: anda no meu caminho e ser perfeito. Quando Jesus estava ali falando, ele disse: sede, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, ser perfeito não é impossível. Amém? Agora, é claro, nós vamos olhar a nossa humanidade, humanamente, ninguém pode ser perfeito. A não ser em um episódio que ainda está por acontecer, que é a transformação do corpo. É o que William Marion Branham, nosso profeta, ensina. Fora isso, não há maneira de se ser perfeito humanamente. Mas se Jesus disse que nós deveríamos ser perfeitos como Deus é perfeito, é porque tem uma maneira de perfeição. E na mensagem perfeição, o nosso profeta, ele diz assim, que nós, quando recebemos o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, aquele sangue que foi derramado no Calvário, ele faz com que você, com que eu, com que cada um de nós sejamos perfeitos. Amém? Vocês sabem o que eu acho interessante? É que eu li uma escritura aqui, um tanto quanto singular, não é? Mas eu gostaria que você observasse uma coisa. Em 2º livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Então a segurança é em você crer em Deus.
crede nos seus profetas e prosperareis, ou sereis prosperados, ou sereis prósperos, depende da tradução que você ler. Segundo livro de Crônicas 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, a Bíblia diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, só que eu gosto de tomar um pouco antes essa leitura, porque eu gosto de citar um versículo antes de citar o versículo 7, que é o versículo 3. Andarão, pois, dois juntos se não estiverem de acordo? Será que nós podemos caminhar com a Bíblia se eu não estou de acordo com a Bíblia? Será que eu posso caminhar com esta mensagem se eu não estou de acordo com esta mensagem? Então, no versículo 7 de Amós capítulo 3, a Bíblia nos diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado, em algumas traduções está sem ter anunciado, o seu segredo aos profetas, seus servos. Amém? No livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 7, a Bíblia nos diz: mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. Mas, aqui serve como conjunção. E alguns até precisa olhar mais profundamente algumas estruturas de palavras. Claro que nós não temos toda essa ciência, né? Mas, no entardecer, haverá luz. Isso aqui era quase 3.000 anos atrás, creio eu, ou mais de 3.000 anos atrás. No entardecer haverá luz. Em Malaquias capítulo 4, verso 6, diz: porque eu sou Deus e não mudo. Eu creio que eu coloquei errado o versículo aqui, tá? Mas diz assim: eu sou Deus e não mudo. Agora sim. Lembrai-vos da lei de Moisés, a qual mandei no Horebe. Aí diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Veja, você sabe que são os mistérios, verdades revelados divinamente, que converterão o coração dos filhos aos pais. Não existe outra maneira de conversão. Não é simplesmente mudar de igreja, mudar de pensamento, mudar de tabernáculo, mudar de etapa, digamos assim. Não. É uma conversão, não somente uma convergência. E quando você chega nisto, você começa a observar que há necessidade, meu precioso irmão, minha preciosa irmã, de você notar o quanto Deus, ele tem sido maravilhoso. Para começar, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi criado na imagem de espírito, depois de um tempo colocado na terra para ser testado, caiu, falhou, como todo homem falha. Então, se cumpre a escritura que nós lemos aqui quinta-feira, Filipenses capítulo 2.
aonde diz que Deus, Jesus, sendo na imagem de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se aniquilou, ou aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se em forma de servo e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, e que é o nome dele, Jesus Cristo, ou Senhor Jesus Cristo, todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra devem se curvar, e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o... Não é a segunda pessoa? Não? Ah, tá. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Porque Jesus Cristo é a imagem visível, a imagem tocável. Não sei se existe essa palavra, tá? A imagem apalpável, vou colocar assim, que essa eu sei que existe, né? Mas ele é a imagem apalpável do Deus invisível, algo que você pode tocar. Por isso, os discípulos chegaram a dizer: as nossas mãos tocaram na palavra da vida. E eles tocaram literalmente, tá? Eles tocaram na palavra viva literalmente, dormiram ao lado dele, comeram com ele. Alguns o conheceram desde que ele era uma criancinha. Outros os conheceram com 12 anos, quando ele estava dando aula aos mestres. E alguns os conheceram com 30 anos e estiveram ao lado dele por 3 anos e 6 meses aproximadamente. Quando ao desfecho do seu ministério, quando cumpre a escritura da obediência até a morte e morte de cruz, uma morte que seria, meu precioso irmão, minha preciosa irmã, a mais desonrosa possível. Amém? Deus criou tudo. Deus criou toda a criação. Deus criou os peixes, as aves, os animais, aqueles rastejantes, ou seja, todos. Deus veio, criou o homem à sua imagem e depois se fez a imagem do homem. Amém? Você sabe que a Bíblia é Deus em forma de letra. Amém? Quando Deus ele criou o homem na terra, ele criou a perfeição. Não havia nada mais perfeito do que o ser humano quando Deus criou. Só que Deus colocou dentro desse homem o livre-arbítrio. Deus permitiu a esse homem o poder de escolha. E nós, diz William Marion Branham, estamos na mesma base que Adão e Eva estavam há 6.000 anos atrás, aproximadamente. A mesma base, não tem nada diferente. Você tem dentro de si um livre agente moral e você não vai poder culpar ninguém dos seus fracassos. Se você observar, Adão, Eva, quando Deus chegou e perguntou: por que tu fizeste isso, Adão? A mulher que tu me deste. Ele tinha ou não tinha um poder de escolha? Irmãos, se você entrar em alguns sites da internet, tem cada doutrina ridícula concernente a algumas coisas. Não digo da mensagem, tá? Estou falando de outras coisas. Mas você vai, quando Deus chega com Eva e diz assim: e aí, Eva, qual foi que houve aí? A serpente me enganou e eu comi. Quando Deus vai lá na serpente, a serpente não tem mais quem acusar.
E agora? Se nós formos pegar a Bíblia ao pé da letra, de que se queixará o homem? Mas veja só. Deus criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Vocês sabem aquele dia que a gente se sente e parece que a gente é um pregador de verdade? Esse é um dia, tá? Hoje eu estou me sentindo um pregador. E às vezes a gente tem essa necessidade. Um pregador precisa de ter a necessidade, ele tem uma necessidade comportamental de pregar. Mas veja só uma coisa aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Na mensagem, o terceiro selo, parágrafo 50. Mas quando a coisa verdadeira estiver para ser revelada no último dia, da última parte da igreja, é quando Deus disse que nos enviaria conforme as Escrituras, examinamos detalhadamente que ele predisse que o espírito de Elias retornaria novamente. Amém? Veja, que o espírito de Elias retornaria em alguma pessoa. Esse aqui é a revelação dos 7 selos. Para ficar mais claro aí para você que está vendo, a revelação dos 7 selos. Não revelação de 6 selos. Ou revelação de quase 7 selos. Não. A revelação dos 7 selos. Aí continua, veja. Ele retornaria em alguma pessoa. Agora, acho que ficou bem claro e nós estamos esperando acontecer em algum lugar uma pessoa ungida nos últimos dias se levantar. Agora, você ouvirá um monte de fanáticos. Ei, glória, como eu gosto disso. Agora você ouvirá um monte de fanáticos. Tem um monte de fanático aí. E pessoas que toleram e apoiam todos os tipos de doutrinas que a Bíblia e a mensagem não apoiam. Tem um desses fanáticos que apoia a poligamia. Você sabe o que é poligamia, claro, né? Poligamia é o camarada ter direito a casar com mais de uma pessoa. Ou, no caso, a mulher, o homem casar com mais de uma mulher. Se há poligamia para o lado masculino, deve haver para o lado feminino também. Mas veja, ele continua. Estamos esperando acontecer. Agora você ouvirá um monte de fanático e tudo mais, mas isso apenas tenta. É o diabo tentando afastar o verdadeiro quando chegar aqui, veja. Mas será adequadamente identificado. William Branham nunca disse assim: ó, me sigam. Eu sou profeta de Deus, eu sou profeta de Malaquias 4, eu sou profeta anunciado para manifestar a vinda do Filho do Homem, eu sou profeta de Apocalipse 10, verso 7. Ele nunca falou isso. Ele nunca disse tal coisa como essa, mas as evidências ministeriais, as evidências da palavra mostram que ele é, ou que ele foi. E que ele continua sendo. Porque Samuel havia morrido, mas lá do outro lado ele ainda era profeta.
Os ossos secos. De quem? De Eliseu? Os ossos secos de Eliseu, irmãos, ainda eram ossos de um profeta. Quando jogaram um corpo naquela cova que tocou nos ossos de Eliseu lá embaixo, aqueles ossos ainda estavam ungidos. Aleluia! Não sei se você já ouviu falar ali no túmulo do irmão Brana. Não quero que isso pareça, como é que chamam? Heresia. Porque isso é um fato meio católico que as pessoas fazem ao ir ali. Mas tem pessoas que vão à tumba dele para receber milagres. Vocês me desculpem a força de expressão, mas nisto eu vejo um excesso de fanatismo. Pessoas que se batizam em nome de Brana, pessoas que se ajoelham para orar a Brana, isso é errado. Brana era nosso irmão, nosso profeta, que nunca disse assim: eu sou o profeta dessa igreja. Não. Ele sempre disse: esta mensagem é enviada a um povo que Deus me enviou a pregá-la. Amém? Mas nunca disse: eu sou ele. Não, pelo contrário. Ele nunca disse nada de si mesmo. Mas as evidências falaram mais alto. As evidências, o comportamento, a natureza de William Marion Branham falaram bem mais alto. Mostraram verdadeiramente que ele era, quem ele era e por que ele era. Muito embora muitas pessoas não consigam ver isto, até mesmo dentro das igrejas, da mensagem, nós temos muitos, isso está dentro da igreja, isso está dentro da mensagem do irmão Branham, nós temos muitos simpatizantes da mensagem, mas que não são membros da mensagem dentro das igrejas da mensagem. É duro dizer, é triste dizer, mas é uma realidade. Pessoas que são simpáticos à mensagem, simpatizantes da mensagem, mas que verdadeiramente, quando você encosta a mensagem nessa pessoa como ela é, quando você diz que o Cordeiro saiu do trono, quando você diz que no entardecer Deus se fez carne na pessoa de William Branham, eles dão um pulo lá fora e dizem: isso é ismo. Mas qual é a teoria de ismo? Amém? Veja só. Você quer julgar a mim, julgar meu ministério? Julgue pela mensagem. Deixa eu continuar aqui. É o diabo tentando afastar do verdadeiro quando chegar aqui. Mas será adequadamente indicado. Ou melhor, mas será adequadamente identificado. Você sabe o que Elias foi? Observe. E você saberá. E então, quando ele, agora, os escolhidos saberão. Não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para aqueles que Deus usou da sua misericórdia. Eu sei que, irmãos, nós temos um desejo, o nosso desejo era que todos os nossos parentes, que todos os nossos amigos, que todos os crentes pudessem se render a esta mensagem. Mas esta mensagem não é para todos. O próprio sacrifício de Jesus Cristo não foi para todos, foi por alguns. Aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas o senhor não sabe quem é, por isso que a gente prega, que a gente não sabe quem é. Porque se nós soubéssemos quem é, nós iríamos junto com aquela pessoa. Então se prega a todos, para que alcance a semente predestinada.
Vejam só isso aqui, irmãos. O quarto selo, parágrafo 59. Ainda agora eu li o 50 lá do terceiro selo, 59 agora. Eu poderia tomar muito mais coisas aqui, mas para poder reverberar melhor, tem que ser no ponto-chave. Amém? 59. Lembre-se, se a verdade é revelada, a verdade também é vindicada. Que verdade é essa que é revelada e não tem uma vindicação? Ah, eu sou o João, eu sou o Felipe, eu sou o Cocoreque. Mas sim, o que tem isso a ver? Aonde está escrituristicamente o teu nome escrito aqui dentro? Uma vez um pastor assembleiano, cheio de pose, chegou para mim e disse: irmão, já que William Branham é profeta, me mostra o nome dele no Novo Testamento. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, irmão. Me mostra o nome de João Batista no Antigo Testamento. Me mostra o nome de Jesus no Antigo Testamento. Ah, mas não tem. Mas eu disse, tem escritura para poder mostrar quando eles viriam? Ah, isso tem. Então me mostre. Aí ele foi lá, pegou as escrituras, eu digo, tá bom. Agora, o senhor quer que eu mostre as escrituras que mostram quando William Branham viesse? Ah, não, tá bom, irmão, não precisa, a gente não vai discutir. Eu digo, não, mas a gente não vai discutir não, vou lhe mostrar as evidências daquilo que nós cremos. Se no Antigo Testamento não tinha o nome João Batista, era simplesmente voz do que clama no deserto. Ou eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Não é assim que está lá? E quando falou a respeito de Jesus, estava escrito lá assim, uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e porão o seu nome de Emanuel. Nem tradução deram no Antigo Testamento. Isaías falou, Deus falou através de Isaías, e está lá, Emanuel, mas não tem tradução. Aí vem, capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Chega no Novo Testamento, quando o menino Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz nasce, por que não colocar o nome dele de Emanuel? Porque o anjo vem e diz, mas o seu nome será Jesus, porque ele será o salvador do seu povo. Mas anjo, peraí anjo, calma. Seu anjo, deixa eu pegar a Bíblia aqui, a Torá. Deixa eu pegar aqui os nossos manuscritos. Deixa eu lhe mostrar aqui Isaías, capítulo 7, verso 14. Olha o que está escrito aqui, seu anjo. Uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e porão o nome dele de Emanuel. Aí o anjo, claro, com toda a educação peculiar de um pregador, disse, mas meu filho, Emanuel quer dizer Deus conosco. E Deus conosco é Jesus, que é Jeová Salvador. Ah, é isso, seu anjo. Então tá bom. Não é assim? Mas veja, qual foi o parágrafo que eu citei, irmãos? 59. Veja, ele continua aqui. Lembre-se, se a verdade é revelada, a verdade também é vindicada. Deus constantemente, não importa quão inteligente a pessoa possa ser, quão brilhante possa ser em sua mente, se Deus não respalda o que ela está dizendo, há algo errado. Está vendo? Certo? Porque é a palavra.
se não tem um respaldo, ou seja, em outras palavras, se não identifica, se não há uma identificação, como é que eu posso provar que eu sou eu? Hein? Vou mostrar uma coisa para vocês. Se eu conseguir achar, né? Só um momentinho, tá, irmãos? Esse aqui sou eu, tá? Esse aqui sou eu. Mas quem prova que esse documento aqui é meu realmente? A foto é minha. Amém? Mas o que prova que esse documento aqui é meu e que sou eu aqui? Não. Isso aqui atrás, ó. A minha digital. O nome. Ainda tem nome igual. Por incrível que pareça, uma vez eu vi uma pessoa com o mesmo nome que o meu. E ele não estava numa boa situação. Coitadinho, estava preso. Que pegaram ele orando. E como ele estava orando, e o pessoal não gostou da oração dele, ele foi preso. Mas o coitadinho tinha o mesmo nome que eu, praticamente. Mas veja. Então, para provar que sou eu aqui, a foto, o nome, é tudo meu. Mas o que vai provar que esse documento aqui é verdadeiro, real? É quando colocar minha digital em qualquer lugar, não só a minha assinatura. Eu acho errado essa conferência de assinatura que existe no nosso país. Em países mais avançados, você já tem a comprovação biométrica das pessoas, reconhecimento facial, reconhecimento pelo globo ocular. Nosso país ainda está muito longe de algumas coisas assim, né? Aí você diz, ainda bem, de certo modo, né? Porque a gente sabe, o chip, né? A implantação do chip subcutâneo. Eu já ouvi um pastor da mensagem pregar que vai ser assim. Esse pastor ele está com amnésia espiritual das grandes. Mas veja, deixa o pastor com amnésia para lá. E vamos falar do que interessa. Então, para provar que sou eu, tem a minha foto, minha assinatura e minha digital. Para provar que William Branham era profeta, nós temos tudo isso. A foto, a assinatura e a digital de Deus está tudo aqui dentro. É tudo Deus. É tudo Deus mostrando que Ele estava fazendo, a maneira que Ele estava trabalhando e por que Ele estava fazendo aquilo. Tem que haver um porquê. É claro, porque sempre nós questionamos. E vocês acham que vocês sabem, eu acho interessante os porquês que existem na língua portuguesa. Não vou entrar nisso, tá? Mas existem 4 formas de porquê na língua portuguesa, se não me falha a memória. Porquê de pergunta, porquê de resposta. E assim vai. Em inglês só tem 2. Why, que não é o why mineiro, tá? Não é o why mineiro, nem o why goiano. Tá? É o why, W-H-Y. Porquê de pergunta e because. Por quê? Tá? Muda as expressões. Mas deixa eu voltar aqui. Então lembre-se, quando a verdade, se a verdade é revelada, a verdade também é vindicada. Então, se tem aqui a minha foto, a minha assinatura e minha digital, tem alguma coisa revelada ali e mostra que eu sou esse camarada aqui.
Amém? Deus constantemente, não importa quão inteligente a pessoa possa ser, quão brilhante possa ser sua mente, ou em sua mente, se Deus não respalda o que ele está dizendo, há algo errado. Está vendo? Certo, porque é a palavra. Agora, quando Moisés saiu lá sob a inspiração de Deus, ele disse que venham moscas. Se não tivessem vindo moscas, nada teria acontecido. Amém? Eu quero só esclarecer uma coisazinha aqui. Só uma coisa. Quem criou esquilos ali, nos Estados Unidos? Aí você vai dizer, foi Deus. Todo poder criativo está em Deus, assim como todo poder regenerativo está em Deus. Correto? Mas foi Deus em quem? Quem parou a tempestade? Foi Deus. Mas onde Deus estava? Quando Jesus, Deus ou Jesus? Qual que vocês querem? Deus ou Jesus? Jesus. Vocês não falaram nada, né? Vocês querem me deixar mal com as pessoas que assistem, né? Quando Jesus, ele pegou aquele pão e partiu, e saiu partindo, e acrescentando pão, aquilo era Deus ou era Jesus? E Jesus era o quê? Quando Jesus parou a tempestade ali naquele barco, era Deus ou era Jesus? E Jesus era o quê? Deus. Quando Jesus levantou aquele meninozinho, filho da viúva de Naim? Quando ele levantou aquele filho da viúva de Naim, que estava morto ali no esquife, e de repente, vinha o cortejo do funeral, Jesus chega lá, manda parar. Primeira blitz funerária que eu já vi acontecer. Para aí, cortejo. Mandou que o garoto levantasse e despediu o cortejo. Era Deus ou era Jesus? Era Jesus que era Deus. Mas quando ele, depois desse episódio, se assenta numa pedra, reclamando de dor de cabeça, era Deus ou era Jesus? E era quem? Deus. Amém? Quando ele chega ali, capítulo 11 de São João, quando ele chega ali no capítulo 11 de São João, e a irmã do morto de 4 dias vai correndo em direção a ele e diz: Senhor, nós sabemos que se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Então, para seguir logo mais adiante, ele diz: onde é que ele está? Está em tal lugar, seguiu para lá. Quando ele chega próximo, ele chora. Era Deus ou era Jesus? Jesus era o quê? Está ficando repetitivo isso, não está? Quando ele chega e com voz de arcanjo diz, deixa eu ver se eu consigo, Lázaro, vem para fora. Ei, glória. Jesus devia ter uma voz bonita assim igual a minha, claro. Vocês sabem que eu sou humilde, né? Aí quando ele disse, Lázaro, vem para fora, foi Deus ou foi Jesus, irmãos? E Deus era o quê? Quando Deus estava aqui no entardecer, criando esquilo, ele estava em quem? Quando Deus parou a tempestade aqui no entardecer, ele estava em quem? Quando ele ressuscitou o peixinho e mais 3 ou 4 pessoas, não lembro, 3. Foi Deus ou foi Deus ou foi William Branham? Era Deus em William Branham.
Não era o homem, não podia ser o homem, tinha que ser Deus, mas Deus só é Deus quando Ele pode agir como Deus através do homem. Não falei para vocês que eu já estava me sentindo pregador? Vocês sabem a diferença que há nisso? É porque nós olhamos só o homem, nós olhamos só a carne. Mas quando nós olhamos a vindicação que havia ali naquela carne, nós vemos o diferente, nós vemos o espírito, nós vemos a identificação, nós vemos a materialidade. Você consegue ver tudo, você consegue ver Deus, e quando você consegue ver Deus, você vê o efeito da mensagem desse dia. Aleluia! E isso é o que faz a diferença. É você ver o efeito da mensagem. E o efeito da mensagem não é só uma saia longa até os pés numa irmã, ou uma camisa de punho longo num homem. Não, é o efeito da mensagem, a transformação. É o que essa mensagem está fazendo na vida do ser humano real. É se quando a pessoa ouve que Deus revisitou a terra num corpo chamado William Branham, se ele dá amém, ou se ele diz, não, mas não é bem assim. Eu dou amém quando eu escuto isso, quando eu leio isso. Eu consigo dar amém, porque eu vejo a evidência, eu não vejo só o homem. Se eu fosse olhar para o homem, William Branham, eu não estaria aqui pregando isso. Porque o homem, William Branham, era falho como cada um de nós. Mas eu vejo o Deus que estava dentro daquele invólucro chamado William Branham. Ei, glória! Para nós que somos estudantes da mensagem, você tem que saber uma coisa. Lá no Monte Lemon, no Monte Pôr do Sol, houve uma adoção. Assim como lá naquele monte, quando apareceram Elias e Moisés, houve uma adoção. Quando aquela voz veio e disse assim, este é meu filho amado, a ele ouvi. Não houve uma adoção lá? Houve uma adoção aqui também. Quando William Branham foi levado para dentro daquela nuvem, daquela constelação que está ali, houve uma adoção. Eu preguei isso há, sei lá, 15 anos atrás. Houve uma adoção plena e perfeita. Porque nós estamos representados nesse ministério hoje. E o ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu Jesus Cristo em carne humana novamente no literal. Mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado? O irmão Branham chega a dizer que ele estava ali se materializando. Você sabe o que é isso? É virando matéria, assumindo forma, tomando corpo. Esse era Deus. Aleluia! É glória! Esse não era um Deus, era o Deus Todo-Poderoso, mas em um homem chamado William Branham. Para poder trazer isso aqui para nós, ó. A revelação dos 7 selos. Para poder mostrar nossa posição nesse último dia. Para poder nos adotar junto com Ele nesse ministério. Do qual nós fazemos parte por sermos parte do corpo de Cristo. Ainda que seja a mínima ponta do nosso dedo. Ei, glória! Veja. Ele continua. Quando Moisés lá saiu sob a inspiração de Deus e disse que venham moscas, moscas vieram. Quando ele disse que venham rãs, rãs vieram. Veja, se dissesse venham moscas e elas não viessem, veja, então ele não disse a palavra do Senhor, veja, ele somente falou da sua própria palavra.
deve ter achado que devia haver moscas, mas não veio mosca, não veio mosca alguma, porque Deus não lhe havia dito assim. Se não tivesse acontecido, ele seria um presunçoso e não um profeta, mas ele era um profeta. Amém? E quando Deus diz alguma coisa, e quando Deus diz a você alguma coisa e diz: vai fazer isso, eu estarei nisso, porque esta é a minha palavra, ele mostra na Bíblia, então Deus sustenta isso. Se não está escrito na Bíblia, Deus sustenta isso. E se não está escrito na Bíblia, Deus sustenta isso mesmo assim, se é a palavra de Deus. Está vendo? E então, se é fora disso, é revelação a profetas. Nós compreendemos que todos os mistérios de Deus são dados a conhecer a profetas e somente a eles. Qual é a revelação que Cacou Filipe trouxe nova? Ser o mensageiro da meia-noite? William Branham foi o mensageiro da meia-noite. Ele deixou isso bem claro quando ele fala, eu creio que na mensagem O Desvelar de Deus, quando William Branham diz que ele estava ali como Paul Revere, aquele mensageiro da meia-noite nos Estados Unidos, que saiu gritando, que saiu anunciando: eles estão vindo, o irmão Branham diz, e eu sou o mensageiro que estou aqui, não dizendo que ele vem, mas que ele está aqui, aleluia. Amém? Veja, aleluia. Agora, o poder da revelação traz estímulo para o crente. Porque o poder do vinho natural é para estimular, está vendo? É para trazer uma pessoa que está toda desanimada a um estímulo. Está vendo? Está vendo? Bem, agora agora há um poder da revelação da palavra que dá um estímulo e gozo ao crente. Estímulo de satisfação, o estímulo que está vindicado, está aprovado. E é chamado na Escritura, como queremos nos referir, abre aspas, como, abre aspas, vinho novo, fecha aspas. Sempre nos referimos a isto assim, como estes estão embriagados de vinho novo, está vendo? Muito bem. Ou vinho espiritual. Eu acho que seria melhor assim, a melhor interpretação seria vinho espiritual, entre aspas. Como o vinho natural se revela em poder estimulado, assim o vinho novo, quando revela a palavra de Deus, que é espírito, agora, veja, a palavra de Deus, a palavra é espírito. Vocês creem nisso? Vamos ler isso aqui em São João, capítulo 6. Vamos. Sim. Então, bem, agora, alguém disse isso, vamos... Deixa eu ir logo para a Escritura, que fica mais fácil. O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada é proveitosa, ou para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Você sabe o que eu acho interessante? Às vezes a gente conversa determinadas coisas e às vezes parece até que a gente entende muita coisa que a gente fala, né?
Mas, às vezes, a minha forma física, hoje eu estou fora de forma literalmente. Mas quando eu era mais jovem, era atleta. Aí a gente fica observando, o que não se faz hoje que se fazia antes? Por que não se faz hoje o que se fazia antes? Olha o irmão Roberto aqui, marido da irmã Irene. Olha o físico, o porte físico dele. O meu tá um pouco pior do que o dele, talvez. Mas veja, o que se faz hoje que não se fazia antes, ou o que não se faz hoje que fazia antes? Aí alguém diz assim, mas você precisa fazer um exercício? Eu tenho escritura. Você tem escritura? Eu tenho. O exercício corporal para nada se aproveita. Ponto, só até aí. Coisa de preguiçoso. Coisa de sedentário. Né? Mas se você pegar, tem revelação nisso. Está lá, que fala a respeito da graça. Que a graça é proveitosa. Que a misericórdia é proveitosa. E que o exercício corporal para nada se aproveita. Amém? Mas não trata de manter a forma não na era que nós estamos vivendo. Não trata de comer bem, de dormir bem. Para você ver se você chega muito longe. Tá? Isso serve para mim. Aí tem outra coisa que o irmão Brana falou. A ponte está queimada. A ponte está queimada. O camarada pensa assim, já está meio buchudinho. Pensa, mas eu já sou casado. A mulher vai se despingolando. Já sou casada também. Não é assim? Meu Deus. Eu vou apanhar irmãos que estão aí na internet depois que eu sair desse púlpito. O irmão Wagner. Mas veja só. A própria palavra é espírito. Amém? A própria palavra é espírito. Eu não vou conseguir levar mais isso aqui. Vocês podem ter certeza. A própria palavra é espírito. Em forma de palavra. Aleluia. Eu vou chorar de rir, irmãos, sinceramente. A própria palavra é espírito em forma de palavra. O espírito na forma de palavra. Então, veja. Quando ela é vindicada, ou é trazida à vida, o espírito da palavra se põe a trabalhar e atua. Está vendo? Porque isso, agora veja aqui, um pensamento tem que ser um pensamento antes de que possa ser uma palavra. Deixa eu colocar o óculos que fica melhor. Amém? E então, quando um pensamento é apresentado, é uma palavra. Agora, este é o pensamento de Deus, que Ele colocou na palavra. E então, quando o recebemos dele, torna-se uma palavra. Deus revelou a Moisés o que fazer. Moisés falou e aconteceu. Está vendo? É assim, quando realmente vem de Deus. Aquilo que se fala acontece. Não é algo que varia. Deus é invariável. Tudo que Deus fala acontece. Eu acho incrível a maneira de Deus trabalhar. Porque Deus, Ele tem maneira de fazer as coisas. Nós, às vezes, diminuímos muito o poder de Deus. Se Deus te prometeu uma coisa, Ele vai cumprir. Na hora certa, na data certa, no tempo certo. Se Ele falou, Ele cumpre. Se Ele não falou, esqueça. Agora verificamos que isso estimula e dá gozo, porque a palavra de Deus é o vinho novo. O vinho novo estimula quando revela a palavra. Então,
traz gozo imensurável. E algumas vezes estudamos isso e traz tanto gozo que você fica transbordante. E agora, eu sei que há muito fanatismo e pessoas que ficam desordenadas. Eu sei que às vezes elas fazem isso quando a música é animada e tudo mais. Eu sei que isso acontece e eu creio nisso também, mas eu tenho visto pessoas no dia em que, enquanto a música estava tocando, todos pulavam, gritavam, e quando a música parava, isso parava, está vendo? Mas é diferente com um crente estimulado pela revelação. Eu creio, diz. Bem, isso ainda é assim, está bem. Quanto a mim, veja, contanto que as pessoas vivam corretamente Mas, agora, comece trazendo a palavra. Agora isso realmente traz vida. É a palavra. E isso traz gozo, estímulo do vinho novo, está vendo? Sim. E foi isso o que aconteceu no dia de Pentecostes. Foi quando a palavra foi vindicada. A palavra foi vindicada e então houve vinho novo. A palavra foi vindicada, houve revelação. A revelação vindicou a palavra naqueles dias, irmãos. A revelação mostrou que havia algo diferente. A revelação mostrou uma nova vida dentro daqueles homens. Homens simples, homens humildes, homens que não sabiam muitas vezes se expressar, homens como Pedro, que não tinha educação, não tinha formação. Mas que quando começou a falar, as palavras dele identificavam quem? Jesus. As palavras de Pedro não identificavam a Pedro, identificavam Jesus. As palavras de Brana não identificam Brana, identificam Jesus. Esse é o diferencial da mensagem revelada. Quando Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida, é porque as palavras dele são espírito e vida. Que Deus possa abençoar cada coração. Perdoe os meus excessos, tá, irmãos? Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos por este momento, pelo poder dessa palavra, Senhor. Palavra esta que nos traz a parar, a pensar, a refletir. O que estamos fazendo? Para onde estamos caminhando? Estamos verdadeiramente crendo nessa mensagem ou somos simplesmente simpatizantes? Nós agradecemos, Pai, por tudo que Tu tens feito. Pedimos que a Tua vara e o Teu cajado continue nos consolando, que Tu nos dê a paz, a tranquilidade, pensamentos firmes, fortes. Em Teu nome, Pai, nós agradecemos. Eu oro novamente pela mãe da irmã Graciane. Tu tens o controle de tudo. Tu tens o controle de nossas vidas. Tu tens o controle, Pai, das nossas ações. Então obra em nossas vidas aquilo que precisamos, pois o pedimos em nome do Senhor Jesus. E desde já nós agradecemos a Ti. Amém e amém, Senhor. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, os irmãos que assistiram essa transmissão, os irmãos que irão assistir, que Deus possa abençoá-los grandiosamente no nome de Jesus Cristo. Estaremos aqui a partir das 18 horas, com transmissão 18h30, 18h40,
Amém? Nossa transmissão começa nesses horários. Então, que Deus os abençoe em nome de Jesus.